Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que talvez seja o que está aí te tirando do foco de ter a vida que tu gostaria de ter e tu nem tá te dando conta. Ou você constrói a vida que quer, ou você fica resolvendo os problemas que tem. Como assim? Não é para eu resolver meus problemas? É. Mas será que tu tá olhando para os problemas para resolver os problemas ou tu está só olhando para os problemas? Gente, os problemas que a gente tem, eles ocupam um lugar que muitas vezes deveria ser um lugar que tu poderia estar usando aí para construção da vida que tu quer e até mesmo das soluções dos próprios problemas. No Face a conexão tá lenta. Se tiver travando aí, vão lá pro Insta. No Insta não, geralmente não trava. Enquanto a gente fica ali só resolvendo o problema ou só olhando pro problema, né? Que esse é o maior problema. É ficar olhando muito pro problema sem focar na solução. Muitas vezes ali só focando no problema, em lamentar o problema, em olhar para a parte que te paralisa, que muitas vezes não te deixa agir para resolver ou para seguir em frente, porque tem coisas que a gente não consegue resolver agora. Só que aí tu fica presa no problema e não fazer o que tu precisa fazer, vai travando a tua vida. E vai chegar um momento ali que tu perdeu tempo, que tu nem resolveu o problema e tu nem seguiu a tua vida, tu nem construiu o que tu queria, né? Então, enquanto muitas vezes tu tá aí só olhando pro problema, essa vida que tu quer, ela tá ficando pra depois. E às vezes esse depois, ele nunca chega, né? E eu sempre gosto de falar, é muito importante que vocês entendam que não é por falta de vontade que isso acontece, né? É um sistema aí interno teu que já está treinado a agir assim, a não criar, a focar no problema, a paralisar no problema. Então eu quero começar hoje aqui com uma frase simples, mas ela é um pouco desconfortável. Que ou você fica aí construindo a vida que tu quer, ou tu passa a tua vida inteira resolvendo ou focando nos problemas que tu tem. Porque, gente, resolver problema, ou às vezes ficar olhando para o problema, bom dia, Denise, dá uma sensação até de movimento. Só que nem todo o movimento é construção. Tem coisas aí, às vezes, que tu tá ali focando, que é um problema que não tem muito o que tu mudar ali, e no lugar de estar construindo aquilo que tu mais quer, tu tá perdendo toda a tua energia ali. Teu tempo, tua energia, teu foco. E aí, às vezes, tu te vê ali muito ocupada e mesmo assim, tu vê que tu tá parada. E pode ser que tu passe ali a vida inteira apagando incêndio. Talvez tu esteja nessa situação aí de ficar apagando incêndio sem nunca construir a casa. Então, às vezes, tu tá apagando um incêndio ali que não tem jeito, que não tem fim, no lugar de estar construindo a casa que tu gostaria de construir. Então, para e olha um pouquinho aí pra tua vida hoje. Como é que tu tá? Tá construindo algo que tu quer? Ou tu tá aí apagando incêndios o tempo todo? Por que será que muitas vezes tu tem essa sensação aí de que esses problemas nunca acabam? Já percebeu isso? E, gente, de fato, os problemas nunca acabam. Porque a vida acontecendo, né? Os problemas, os desafios, eles fazem parte da nossa vida.
Se tu focar só nisso, se tu paralisar nisso, tu nunca vai construir nada. Entende que sempre vão ter problemas. E sim, tu vai resolvendo conforme é possível. Só que tu não pode focar só nisso. Tu precisa balancear aí entre resolver o que dá, resolver o que está dentro do teu controle, porque às vezes a gente está tentando resolver problema que nem é nosso. Coisas que a gente não tem como controlar, não tem como mudar e a gente está ali, né? Batendo naquela mesma tecla, perdendo vida, perdendo energia, perdendo tempo e perdendo de construir aquilo que a gente muitas vezes mais quer na vida. Então percebe? Grava aí para ti. A partir de hoje tu vai ter essa percepção. Ok, eu sempre vou ter problemas. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha problemas para resolver. Por quê? Porque os problemas fazem parte da vida. Se eu focar só nos problemas, a outra parte da vida, que é o viver, que é o construir, que é o expandir, não vai acontecer. Então, o problema, ele não pode ser o centro da tua vida. Entende que ele faz parte? A gente sempre vai ter algo ali para resolver. Não existe vida perfeita, mas ele não pode ser o foco, ele não pode estar no centro da tua vida. Então, tu precisa olhar também para construir aquilo que tu quer. Porque a tua energia, ela precisa ir para construção e não só para reação. Percebe que se tu foca muito só nos problemas, tu já se torna uma pessoa reativa. O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa que ela não consegue agir conforme aquilo que ela quer construir, por exemplo. Ela age conforme aquilo que ela precisa ali se defender. Sabe aquilo que não tem mais o que fazer? Ela reage, ela não age mais. O que é uma pessoa agir? Eu quero construir tal coisa, ok. Como é que eu vou fazer? Eu vou planejar, eu vou dar esse primeiro passo, eu vou pedir ajuda para tal pessoa. Isso é construir, isso é agir. O que é reagir? Reagir é, aconteceu, eu não tenho escolha, eu preciso fazer alguma coisa. É que nem assim, ó. Tá vindo ali um leão feroz na minha direção. O que eu vou fazer? Eu vou reagir, eu vou sair correndo. Eu não posso pensar, planejar, construir. Só que se tu tá nessa de apagar incêndio, de só reagir a tudo e não está deixando um espaço aí da tua energia, do teu tempo para construir, para planejar, para agir, tá errado. E aí, voltando ao título aqui da nossa live de hoje, que é ou você constrói a vida que você quer, ou você fica aí resolvendo seus problemas. É forte e a primeira vez que tu lê, pensa, tá, mas peraí, é pra eu deixar meus problemas de lado e não resolver mais nada? Não. Mas tu não pode focar só nisso. Tu precisa abrir um espaço aí na tua vida pra construir também a vida que tu quer. E aqui a gente pode encaixar algo que a gente falou muito, fala muito aqui, falei em várias lives já, que é tu fazer aí uma autoavaliação. O que tem aí na tua vida que tu precisa talvez desapegar ou delegar para outras pessoas fazerem? Talvez tu tá cheia de coisas aí para resolver que às vezes não são tuas, que às vezes são coisas que tu poderia passar para outra pessoa resolver. Às vezes são problemas aí do dia a dia mesmo, né, do cotidiano, da rotina, e tu tá colocando muita energia nisso e deixando de construir aquilo que tu busca. Já tem pessoas aí se identificando, fazendo sentido, Daia. É isso daí. E, gente, é incrível, né? Mas todas as lives que eu trago aqui para vocês é por percepções que eu vou vendo na minha própria vida e na vida das pessoas que eu atendo. Então, das minhas alunas, das minhas mentoradas, das minhas clientes de terapia. Então, não pensem aí vocês que comigo as coisas são diferentes. Eu trago aqui a clareza do que eu vivo na prática, do que eu ensino, do que eu ajudo outras pessoas, mas eu sou humana.
Então, eu trago para vocês aqui esse conhecimento, mas serve, muita coisa aqui serve para mim também. E nós somos humanos. E quando eu trago esse assunto aqui para vocês, não pensem vocês que a minha vida é perfeita, que eu sei exatamente como focar minha energia só em construir o que eu quero. Não é assim. Mas a gente precisa estar sempre se auto-observando. E a gente está fazendo isso aqui hoje juntas. O que hoje na nossa vida a gente precisa desfocar um pouco e focar mais? Será que tu tá focando só nos problemas? Gastando aí tua energia, teu tempo? Será que não tem algo ali que tu quer construir e tu não tá deixando espaço para isso, tu não tá olhando para isso? Vamos pensar juntas aqui. A gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. Por mais que a gente já tenha essa consciência, por mais que a gente já tenha entendido isso em outro momento e concorde com isso, e faça sentido, às vezes a gente se perde ali na nossa rotina. E quando a gente vê, a gente está só resolvendo o problema e não está construindo nada. A live que eu trago aqui hoje é justamente para a gente acordar juntas aqui. Vamos olhar para a nossa vida? O que a gente está focando demais e não está levando a gente para lugar nenhum? Talvez a gente nem precisava estar fazendo. Talvez, às vezes, a gente está tentando resolver algo que nem tem solução. Por que não tem solução? Porque às vezes é algo que não está no teu controle. Às vezes é relacionado com outra pessoa e tu tá ali gastando tua energia, teu tempo e não vai adiantar. É ou não é assim que acontece? E nesse tempo que tu tá aí gastando, tu poderia estar construindo aquele projeto que tu tanto quer aí na tua vida, realizando coisas que tu tanto quer aí na tua vida. E aí hoje a gente vai parar e observar isso. O que tu tá fazendo aí hoje na tua vida que tu sente que sempre tem uma urgência? Sabe? Aquela sensação de que sempre tem algo urgente ali. Parece que tem sempre algo para consertar. Sabe? Aquela impressão de que tá, ok, eu tenho esse projeto aqui, eu quero construir, eu quero realizar, mas antes eu preciso resolver isso aqui. Ah, porque isso aqui é urgente. Não, antes eu preciso consertar isso aqui. E aí tu fica dando essas desculpas também. Às vezes, inclusive, ai, essa vai doer, mas é verdade. Às vezes a gente está usando os problemas como uma bengala para evitar construir o que a gente quer. Como assim? Mas eu quero construir. Tu quer. Mas lembra que existe aí uma mente te protegendo do novo, do que é maior, do que tu não conhece ainda? Lembra que toda vez que tu vai expandir vem algo para te sabotar? Às vezes o focar só nos problemas tá aí justamente para fazer esse trabalho de te proteger dessa vida maravilhosa que te espera, como se estivesse te protegendo. Como o que a Daya colocou aqui. Sim, é assim, às vezes a gente não consegue entender, parece que tem muito barulho e a gente se deixa por último. Exatamente. Aí tu fica te deixando por último, deixando as coisas que tu mais quer para depois. Só que tem aqui uma explicação. Mas a gente precisa olhar para isso, né? Eu trouxe o assunto aqui hoje justamente para te fazer isso, olhar para tua vida e te auto-observar. Será que tu tá só resolvendo problemas hoje e não está construindo a vida que tu quer? Será que é justamente por querer tanto isso que tu quer construir que esse monte de problema vem e às vezes tu até busca inconscientemente para não ter, lembra que a gente falou ontem? Mais responsabilidades, ter que aprender coisas novas, fazer coisas que tu nunca fez. Esses problemas, muitas vezes, eles vêm ali como uma proteção invisível. E aí tu não entende. Como é que eu tenho tanto problema? Parece que a minha vida é diferente da de todo mundo, né? Eu vejo as pessoas construindo, fazendo, e eu tô aqui só resolvendo problema. Mas talvez justamente tu só tá conseguindo enxergar os problemas. Por que tu só consegue enxergar os problemas? Porque existe
registros aí na tua mente que te fazem só enxergar os problemas. E aí, o que a gente tem que fazer? Quem acompanha as lives aqui já sabe a resposta. Para mudar os resultados que eu tenho hoje, eu preciso mudar a programação que me faz ter esses resultados. Se a minha mente hoje me direciona só para olhar para os problemas e me afasta de construir a vida que eu quero, eu preciso mudar esses registros. Eu preciso atualizar as memórias que me fazem só olhar para esses problemas. Mas vamos começar pelo externo. Tem como mudar o externo sem mudar o interno? Não. Por quê? Lembra que eu falo sempre para vocês? Tudo que vocês estão aprendendo aqui hoje, na live, por exemplo, vai ficar aí na tua parte consciente. Então, tu já entendeu. Opa, a partir de hoje, eu vou balancear isso aqui. Eu não vou olhar só para problema, eu não vou investir meu tempo, minha energia só em problema. Eu vou olhar aqui para isso que eu quero construir também. A parte consciente. 5, 10%. Ok? E aí tu vai até te esforçar para isso. E por uns dias tu até vai conseguir. Mas não vai conseguir sustentar a longo prazo. Logo, tu vai voltar para esse lugar de só olhar para os problemas. Por quê? Porque quem faz tu só olhar para os problemas e tu não construir a vida que tu quer, tá no teu inconsciente, que é a parte que te faz ter os comportamentos automáticos. Aqueles que tu não consegue escolher, lembra? Quais comportamentos que tu consegue escolher? O que está no teu consciente. Então, com tudo que eu tô te ensinando aqui hoje, a gente vai ter um avanço? Vai. 10% de avanço. E os outros 90% estão na parte que a gente só consegue resolver olhando lá para dentro, entendendo a raiz que causa o problema, que é reprogramando a nossa mente. E aí, a gente entra nesse entendimento de que existe aí um ciclo invisível, né? Bloqueios internos que fazem com que tu olhe só para os problemas, com que faz com que muitos problemas se repitam. Então, é como se fosse assim, nossa, eu tô passando por isso de novo. E aí, tu já fez tantas coisas para mudar isso, e tu te vê caindo no mesmo problema, no mesmo lugar, na mesma situação. E aí tu pensa, meu Deus, mas de novo isso aqui? Será que isso nunca vai passar? Quando eu penso que as coisas vão alinhar, acontece isso de novo? E aí, olha só, às vezes muda os personagens da situação, muda o contexto, muda o lugar, muda tudo. Pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de relacionamento, mudar tudo. E acontece as mesmas coisas de novo. Por que será que isso acontece? Vocês já tiveram essa percepção? Ai, se eu, sei lá, me separasse desse relacionamento, se eu trocasse de emprego, se eu me mudasse para outra cidade, ai, isso aqui ia se resolver, as coisas iam mudar, eu não ia mais ter esse problema. Vocês já tiveram essa percepção? Mas qual que é a verdade? Se a programação mental é o que faz com que tu só consiga olhar para isso, repita isso todas as vezes, concorda comigo que tu pode ir para outro país que nada vai mudar? Que aonde a gente tem que mudar é aqui. Quais são os problemas mais comuns, né? Que talvez tu esteja passando aí, mas que se repetem muito, que eu ouço muito aqui, principalmente com as mulheres, né? É aquela questão de falta de dinheiro, que mesmo que tu ganhe mais, busque gastar menos, de algum jeito ou de outro, o dinheiro sempre falta. E aí tu pensa, agora não vai me faltar dinheiro, porque agora eu tô ganhando mais. E vem a falta de dinheiro de novo. Alguma coisa acontece, ou tu ganha mais e acontece um imprevisto e tu precisa gastar mais, mas aquilo não se resolve.
Mesmo que tu encontre ali uma solução externa, aquele problema não se resolve. Por que não se resolve? Porque o problema, na verdade, nesse exemplo, não é o dinheiro. É a programação mental que tu tem aí em relação ao dinheiro. Então, se a pessoa ganha 2 mil hoje e vive com problema de dinheiro, se ela ganhar 10 mil, ela vai ter os mesmos problemas com dinheiro. É assim que acontece. Enquanto ela não mudar a programação mental em relação a isso. Às vezes são relacionamentos que são muito desgastantes. Às vezes é aquele projeto, aquilo que tu quer muito, que tu começa e trava, começa e desiste. Sabe aquela sensação de que tu nunca leva nada pra frente? Aí tu começa um projeto novo, todo empolgado e pensa, agora vai, isso aqui vai dar certo. Aí tu para, tu trava e tu desiste. Aí dali um tempo, tu acha outra coisa. Não, isso vai dar certo, agora vai. E aquilo se repete. E tu começa, e tu não termina, e tu desiste, e tu tem aquela sensação de que nada dá certo pra ti. Ou tu simplesmente tem um cansaço aí constante, que mesmo que tu não faça nada, tu tá sempre cansada. É como se tu não tivesse mais energia no teu corpo. Todos esses exemplos que eu dei aqui são sinais de que existem bloqueios invisíveis aí te travando. E esses bloqueios fazem com que tu viva nessa função aí de só olhar para problema, de só querer resolver problema, de só enxergar problema na tua frente e não construir a vida que tu quer. Não conseguir olhar para isso que importa tanto para ti. Quando o padrão se repete, o problema ele não está fora. Tudo que se repete muito aí na tua vida, o problema não está fora. Não adianta tu mudar de ambiente, de cidade, de país, de trabalho, de relacionamento. Não adianta. Porque o problema que faz tu reagir diante de tudo isso aí, ele vai continuar. É como se tu tem um programa instalado para que as coisas funcionem desse jeito. Independente do que tu mudar aqui no teu ambiente, no lado de fora, esse programa vai continuar agindo, né, do mesmo jeito. Mudando esse programa, reprogramando a tua mente, que é o que comanda tudo aí, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas reações, né, as tuas ações, consequentemente aí os teus resultados, ou tu muda ou vai continuar igual. Então mudar o lado de fora, mudar o externo, infelizmente não resolve. E a gente pode até tentar, né? E a gente tenta, a gente se esforça, e é por isso que tu tem essa sensação, meu Deus, eu me esforço tanto, eu já me mudei de cidade, eu já mudei de emprego, eu já mudei o relacionamento, eu já mudei isso, mudei aquilo, e as coisas não mudam, os resultados não mudam. Aquele padrão se repete, aquele ciclo continua se repetindo. Por isso que às vezes, por exemplo, já viram, talvez até seja teu caso, mulheres que já passaram por vários relacionamentos, todos eles repetiram ali o mesmo padrão. Sabe, os mesmos problemas, as mesmas coisas que aconteciam com uma pessoa acontece com a outra. Por que será? E aí aqui tem várias questões, né? Nessa questão, por exemplo, de relacionamento, muitas vezes, esse padrão que se repete não é necessariamente que a pessoa faz algo errado, mas ela atrai. Não é nem atrai. Na verdade, a gente fala atrai, mas inconscientemente o nosso cérebro busca. Ele busca situações parecidas o tempo todo. Por que que ele busca situações parecidas o tempo todo? Lembra que o nosso cérebro ele escolhe tudo que é conhecido e familiar? E que mesmo que algo muito ruim esteja acontecendo ali, ele escolhe permanecer nesse algo ruim que ele já conhece do que para outro lugar melhor que ele nunca esteve. É por isso. Para mudar isso, só reprogramando a nossa mente. E aí aqui, esses padrões que a gente fala, né, que se repetem, esse sistema que está reagindo aí, o que que ele faz com que tu tenha? Ele faz com que tu tenha crenças erradas que te levam para esses lugares, medo, te
deixam aí nesse modo de sobrevivência. O que é modo de sobrevivência? É quando tu tá ali só reagindo às coisas que acontecem, mas tu não consegue construir nada, expandir, fazer o que tu gostaria de fazer. Tu tá ali sobrevivendo mesmo, reagindo ao que tu não tem escolha. Então, vem um leão ali em minha direção, eu vou correr, mas se o leão não vier, eu fico ali parada, né? E o teu sistema nervoso, ele tá sempre em alerta. Então, tu tá sempre com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, sabe? Tu sente ansiedade, tu sente aperto no peito, tu fica triste, sabe? Tu tem sempre aquela sensação de, o que vai acontecer agora? Ou qual vai ser a próxima coisa que vai acontecer? Qual vai ser o próximo problema? Tu fica nesse sistema aí de alerta. Tá, mas como é que a gente faz então? Eu não posso deixar os problemas de lado, eu preciso resolver os problemas, mas eu também preciso construir aqui o resultado que eu quero. Vamos olhar aqui para os dois lados, tá? Resolver problemas versus construir a vida que eu quero. Quando tu tá só resolvendo o problema, o que tu faz? Talvez seja o que tu tá fazendo agora, só pra gente recapitular. Tu reage ao que acontece, só reage ao que acontece, tu fica aí naquela sensação de apagar incêndio o tempo todo, sabe? Tu nunca tem sossego, tá sempre apagando incêndio. Tu vive no curto prazo, sabe? É como se tu estivesse atrasada na vida, sabe? É como se tu estivesse o tempo todo atrasada, então tu tem pouco tempo para fazer as coisas, tu não consegue aproveitar, tu não consegue curtir nada. Tu mantém aí a tua vida funcionando, mas na verdade tu não está vivendo. E o que é construir a vida que tu quer? Construir a vida que tu quer é quando tu consegue criar uma estrutura, tu age com intenção, então tu escolhe o que tu vai fazer. Tu planeja, tu pensa, tu escolhe, e aí tu vai e age e faz com intenção aquilo que tu quer fazer. Tu sustenta as decisões que tu toma, então tu não fica desistindo toda hora. Não, eu decidi fazer isso aqui e eu vou fazer até dar certo. Eu não vou desistir ali nos primeiros desafios, porque os desafios fazem parte do caminho. E tu pensa também no longo prazo. Tu consegue entender que tem coisas que vão demorar um pouco mais para te ter resultado, mas que tu precisa fazer isso e continuar fazendo até que esse resultado chegue. Então, tu faz as coisas com mais consciência, com mais tempo. Tu não vive ali naquele desespero, né? Só apagando incêndio. E quando tu consegue trocar a tua mentalidade para construir a vida que tu quer, não significa que tu não vai ter mais problemas e nem que tu não vai resolver mais problemas. Mas tu vai agir de forma diferente até para resolver esses problemas. Então tu tá ali construindo a vida que tu quer e ao mesmo tempo, os desafios que aparecerem no caminho, tu vai resolver. Mas como que tu vai resolver? Apagando incêndio? Com aquela sensação de que tu tá sempre atrasada? Não. Tu vai construir com base nos resultados que tu já teve, nas experiências que tu já teve. Se tu vê que é algo que tu não pode resolver, tu vai deixar de lado. Se tu pode passar para alguém resolver, tu vai passar para alguém resolver. Se é um problema que nem é teu, tu vai deixar com a pessoa. Por quê? Porque tu tá trabalhando com uma mente de construir a vida que tu quer. Tem como a gente ter a mesma ter metade, metade? Não tem como. Ou tu tem essa programação de só focar no problema, só viver ali no desespero, na sobrevivência, ou a programação de construir a vida que tu quer. E na programação de construir a vida que tu quer, tu vai ter problemas ali no caminho, mas tu vai saber como resolver. Tu vai ter inteligência emocional para resolver. Tu não vai te abalar por causa disso. Tu vai entender que aquilo ali faz parte da vida, resolve e continua. Mas tu não vai deixar os teus projetos de lado por causa dos desafios que vão acontecer no caminho. Até porque, repetindo, os desafios, os problemas fazem parte da vida. É a vida acontecendo, né, gente?
E esses problemas que vêm aí no caminho, eles são justamente para ensinar algo para nós, sabe? E aí tu também muda essa tua visão. Tu começa a enxergar os problemas como algo, não, peraí, o que isso aqui veio para me ensinar? O que eu posso aprender com isso aqui? Tá, se deu ruim aqui, deu esse problema aqui, da próxima vez eu vou fazer diferente. Resolve e segue construindo a vida que tu quer. E esses problemas, esses desafios aí do caminho, eles acabam te fortalecendo. Não mais te enfraquecendo ou fazendo tu desistir daquilo que tu mais quer. Da construção da vida que tu quer. E é por isso que quando tu reprograma tua mente, quando tu entende a raiz de estar na situação que tu tá, dessa sobrevivência, é que os teus resultados automaticamente eles vão mudar. Porque lembra do ciclo? Pensamento forma um sentimento, que forma ali as ações, as reações do teu corpo, né? O comportamento e o resultado. Se eu mudo aqui, os pensamentos vão ser bons, os sentimentos vão ser bons, os meus comportamentos, ações vão ser bons também. Consequentemente, o resultado vai mudar. Vai passar a ter o resultado que tu queria. Porque tu não tá mais ali só apagando incêndio. Quando a gente tá nesse modo sobrevivência aí, o teu cérebro ele aprende a funcionar nesse modo reação que a gente falou, né? Ele se acostuma com a urgência, ele se acostuma com ter problema. É aquela coisa assim, ó, é como se tá tudo calmo, tá um silêncio, ele estranha. Sabe quando as coisas começam a dar certo, ele pensa, ih, tá muito bom pra ser verdade? Sabe aquela vozinha que vem, tá muito bom pra ser verdade. Desconfia até de que as coisas estão dando certo. Como se assim, ó, tá tudo muito calmo, já abre um alerta. E o que vai acontecer agora? É como se não fosse normal estar tudo calmo, tudo tranquilo, né? Então, gente, construir a vida que tu quer, construir a vida que a gente quer, ela vai te exigir um sistema mental treinado para criação, para o crescimento, não mais para essa sobrevivência. E aí, a gente precisa entender qual é a raiz que causa tudo isso e reprogramar esses padrões para a gente conseguir mudar, né? Mudar aí os resultados. Porque quando a gente não muda aqui, a gente não muda aqui. Né? Não adianta a gente se esforçar demais para ficar mudando aqui do lado de fora e não fazer nada para mudar a raiz do problema, porque não vai resolver. A gente pode até se esforçar, pode conseguir por algum tempo, mas não vai conseguir sustentar. E aí tu fica aquela sensação de que parece que eu dou um passo para frente e dois para trás. Já se sentiu assim? Nossa, eu tô conseguindo fazer, mas assim, ó, eu dou um passo pra frente e dois pra trás, um pra frente e dois pra trás. Parece que eu nunca vou chegar. Por mais que eu faça, por mais que eu me esforce. E aí, talvez, tu esteja aí tentando resolver tudo. Tudo, tudo ao mesmo tempo. E tu não está resolvendo uma única coisa, que é resolver tudo. Que é aqui. E, gente, não tem como. A pessoa que te trouxe até aqui, ela não vai te levar para outro lugar. Precisa entender isso. Enquanto a gente não muda aqui, a gente não vai conseguir mudar os resultados que a gente tem, por mais que a gente se esforce, né? E às vezes tu pensa, nossa, mas eu tô estudando, eu comprei tal curso, eu tenho tal conhecimento, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, e as coisas não, pra mim nada resolve. A impressão que tu tem é de que pra ti nada resolve. E não é porque pra ti nada resolve, é porque o que resolve tu ainda não olhou. Bom dia, Lu! Sabe? Existe uma chave ali que tu precisa virar, destravar, abrir a portinha. E é justamente isso que tu não está fazendo. E muitas vezes não, gente. Muitas vezes mesmo, tu vai ter resistência para resolver isso.
Por quê? Resolver isso não é algo novo para o teu cérebro. Entende que tu vai ter que, nesse momento aqui, sim, fazer um esforço, usar esses 10% de consciência que tu adquiriu. Ó, saiu da live aqui, tu entendeu tudo isso, tu entendeu que vai ter essa resistência, mas essa consciência que tu tem, ela vai te fazer querer resolver. Vai ter o lado da tua mente inconsciente que vai te trazer frases como: deixa para depois. Isso aí não vai adiantar, é só mais uma coisa. Tu vai tentar e não vai resolver. Essas frases vão vir. Mas aqui tu vai ter que te esforçar e pensar: não, a partir de hoje eu vou resolver isso aqui porque eu não quero mais viver na base de resolver problema. Eu quero começar a construir a vida que eu quero. Eu quero começar a construir as coisas que eu quero. Eu não vou mais ficar aqui no modo sobrevivência, apagando incêndio. E aí tu vai fazer um esforço, tu vai buscar ajuda. Seja comigo, seja com quem tu conhecer que trabalha com isso, que pode aí te ajudar a olhar para tua mente que está aí te sabotando e resolver. Se tu escolher que eu seja essa pessoa, vou ficar muito feliz, com certeza. Tem uma coisa que eu amo nessa vida, é destravar mulheres e ver elas tendo resultado de sucesso. Se tu quer a minha ajuda, tu pode ir lá no direct com a palavra bloqueio. Não precisa falar nada, só coloca lá bloqueio. Eu vou saber que tu quer ajuda e eu vou lá conversar contigo pra gente entender qual é o teu problema e como que eu posso te ajudar nesse momento. O que faz mais sentido para ti, o que encaixa aí no teu contexto, nas condições que tu tem no momento que tu está, pra gente dar esse start aí e a tua vida começar a acontecer. De começar a viver e parar de sobreviver. Porque ninguém merece, né, gente? Passar a vida inteira sobrevivendo, apagando incêndio, só resolvendo problema, dando um passo para frente e dois para trás o tempo todo. E repetindo, né? Repetindo esses padrões, repetindo esses ciclos, onde por mais que tu resolve uma ponta, estoura na outra. Não precisa ser assim. As coisas podem fluir muito mais leves. Mas a gente tem trabalho aí pela frente, né? Que é olhar para a causa desse problema, para a raiz do porquê que isso acontece comigo. E dar um basta. O lado bom é esse. Tem como resolver. Sabe? Por mais, não importa a idade que tu tenha. Tu pode ter 20, 30, 40, 60, 70 anos. Aqui, a gente pode sempre reprogramar. E a partir daí, mudar os teus resultados, mudar a tua vida, mudar aí esse ciclo que se repete. E construir um novo ciclo, né? Um ciclo de prosperidade, um ciclo de realização, um ciclo de construção. Então, a partir de hoje, vamos combinar? Chega de só resolver problema, vamos começar a olhar para a vida que tu quer construir? Os problemas vão ter sempre e a gente vai resolvendo no caminho, mas com outra consciência agora. E se tu observa que tudo se repete, que tu cai sempre no mesmo buraco, vamos reprogramar aí a tua mente. Porque é o único caminho. Eu não conheço outro. Inclusive, esse é o mais rápido. E eu posso dizer também que é o mais fácil. Porque eu estudo muito comportamento humano. Eu trabalho com desbloqueio emocional já há alguns anos. E eu trabalho, né, com várias técnicas há muitos anos. Mas as ferramentas que eu uso atualmente de reprogramação mental, elas vão ali, ó, na raiz do problema de forma rápida, simples. A gente não precisa ficar meses em um processo para resolver um problema. A gente consegue, a partir ali de uma sessão, de uma ferramenta, resolver. E para que a gente vai ficar perdendo tempo, né? A gente já perdeu tempo demais. Sei por mim, eu fiquei por anos ali batendo na mesma tecla, tentando resolver na força muita coisa. E eu só consegui mudar essa minha realidade quando eu consegui mudar a minha programação mental. E sigo mudando, né? Cada vez que eu me deparo ali com travas, com problemas, eu vou lá e olho para isso, entendo a raiz, resolvo e sigo em frente. As coisas ficam muito mais leves, assim, muito mais fáceis. E, de novo, a vida não precisa ser difícil, né? Mas é uma escolha. É uma escolha que a gente faz. Agora tu tem aqui, ó, carta aberta para escolher
continuar só olhando para o problema, só resolvendo o problema, ou a partir de agora, entender que, ok, os problemas fazem parte da vida, mas eu vou construir a vida que eu quero. Tá nas tuas mãos. Certo, minhas lindas? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá juntas aqui de novo, como sempre, batendo o nosso cartão aqui. Todo dia às 10. Beijo e eu espero vocês amanhã de novo.